série, sou da turma 3 de TI. Sou Eduardo Oliveira, da turma T3 de TI. Meu nome é Eduardo Tavares Cunha, sou da T3 e sou de TI. Oi, meu nome é Miguel Silva Andrade, sou do curso de TI, turma 3. Meu nome é William Takahashi, eu sou da turma T3 de TI. E eu sou o João Vitor Pereira do Nascimento, turma 3 de TI, e nós somos o Level Up! Então, o Estevão, que era o nosso antigo orientador, né, que até saiu da escola, ele nos orientou que a gente estruturasse, que a gente dividisse o nosso projeto, o nosso trabalho em duas partes, que seriam a parte artística, o designer do jogo, e a parte de programação. E agora também eu vou falar um pouquinho sobre as duas partes, assim como ele nos orientou a fazer. Então, a primeira parte, que seria a parte artística, o design do jogo, seria as músicas do jogo, os desenhos dos personagens, a história, o roteiro, né, que também é uma parte muito principal, uma parte muito importante no nosso jogo, né? Porque sem uma história, sem um roteiro, sem personagens, não há um jogo, né? Não há um jogo, né? E ele nos aconselha da seguinte forma, que neste primeiro ano a gente focasse mais nessa parte artística, nessa parte de designer do jogo. Já no terceiro ano, no segundo e no terceiro ano, ele nos orientou que a gente focasse na parte de programação, que a gente vai começar a aprender também programação no terceiro ano, e ele nos orientou dessa forma, que a gente que no segundo e terceiro ano a gente focasse nessa parte de programação. E basicamente foi assim que ele nos orientou nessa parte de dividir. Primeiro ano, vocês foquem na parte artística de design do jogo, e no segundo e no terceiro ano vocês foquem na parte de programação do jogo. Entendendo? Na parte que vocês vão focar na programação, na parte de refinar o jogo, de dar os comandos, os códigos ao jogo. E basicamente foi isso. Então, nós decidimos fazer nesse primeiro ano parte do roteiro e caracterização dos personagens. No início do ano, nós não sabíamos o quão desafiador poderia ser para nós projetar um jogo, já que a gente não tinha noção de quão trabalhoso seria. Então, nosso orientador, professor Estevão, nos instruiu a estender o projeto pelos próximos anos letivos, até o terceiro ano do ensino médio, para nos dar tempo de fazer um trabalho bem feito e interessante. Eu acho que o nosso principal desafio esse ano, acho que o desafio que a gente teve foi ter ideias, né? Ideias para fazer uma boa história, um bom roteiro, sabe? Porque o forte do Estevão era informática, né? A UTI. Ele não era um professor assim, por exemplo, de linguagens, de artes, que poderia dar algumas dicas pra gente de como fazer uma boa história, um bom roteiro, sabe? Ele seria um bom... A gente escolheu ele mesmo porque ele seria um bom orientador na parte de TI, de informática, de programação mesmo do jogo. Mas quando a gente trocou de orientador, quando o Estevão saiu da escola e a gente escolheu a Ana Flávia como nossa orientadora, tudo isso mudou. Mudou, porque ela é uma professora que a especialidade dela é arte. E ela também é uma atriz, então ela entende disso de roteiro, de criação de personagem, de história. Ela entende isso porque é da área dela, da área de artes, de atuação dela. Então, quando ela entrou como nossa orientadora, a parte de história, roteiro, ficou mais fácil. Porque, como eu falei, ela é uma pessoa da área, uma pessoa que entende disso. E logo nos nossos primeiros encontros, as dúvidas que a gente tinha em fazer uma boa história, um bom roteiro, já foram, assim, ela já foi respondendo a nossas perguntas, e ficou bem mais fácil de fazer a história, de escrever a história, o roteiro. E depois que ela nos ajudou, nos deu as ideias, nos orientou bem, a gente conseguiu fazer uma boa história, um bom roteiro. E também, basicamente, é isso. Quando ela entrou, ficou bem mais fácil da gente continuar a história, dar continuidade à história e, consequentemente, terminar. Bom, eu vou falar um pouquinho. Eu sou o William, como vocês devem lembrar, eu tô com roupa diferente porque é outro dia. Mas eu vou falar um pouquinho também dos nossos objetivos.
Bom, os nossos objetivos a gente discutiu bastante com o Estevão no início, quando a gente começou. A gente tinha a ideia do jogo, que a gente queria fazer um jogo, mas não que jogo, qual o objetivo do jogo, ou qual o objetivo do porquê a gente estava fazendo o jogo. Bom, o nosso objetivo do jogo era fazer um jogo de RPG e de aventura e exploração. A gente manteve essa ideia até o final, mas para esse ano a gente decidiu fazer só história. E as outras partes de programação seriam no segundo e no terceiro. E no primeiro ano seria a parte só histórica ou do roteiro do jogo, de como as coisas iriam do mundo do jogo. Mas também o objetivo do nosso jogo para as pessoas era para fazer um jogo que distraísse elas, que nos aliviasse para esse tempo de pandemia. Por mais que a pandemia esteja passando por causa das vacinas, as aulas já voltaram a normal, muitas pessoas ainda se estressam, muitas pessoas ainda têm ansiedade, ou elas só precisam de algum tempo para elas mesmas. E o objetivo do jogo para as pessoas sempre... Todos os objetivos se manterão os mesmos. Terminar a história e os outros 2 anos continuar a programação. O tema do jogo e o objetivo do jogo para as pessoas sempre foi o mesmo. A gente não teve muito tempo para discutir, porque a gente tinha que terminar a história. A gente sempre estava pensando em coisas novas, a gente discutiu algumas ideias, ou a gente botava elas ou botava outras, a gente discutiu qual ideia seria melhor e acabou terminando a história assim. A gente não teve muito tempo para vamos mudar de projeto ou vamos mudar de objetivo. A gente pensou em dividir as tarefas para 2 pessoas só fazerem a história e o resto botar os personagens. Mas nas primeiras 2 semanas de 2 pessoas a gente descobriu que não ia dar. Ficou muito complicado, ficou muito sobrecarregado só para 2 pessoas terminarem a história. Então a gente resolveu reunir o grupo inteiro de novo e os 6 terminarem a história, pensarem porque 2 cabeças é melhor que 6. Mas isso acabou nos custando os personagens. O que na história tem algumas descrições, mas cor do cabelo, cor dos olhos, altura, a gente ainda não tem. Mas tirando isso, o nosso cronograma saiu tudo certo. A gente fez tudo que a gente queria. A gente terminou a história do jogo bonitinho. O jogo ficou... A gente achou que ficou completo, mas caso a gente ache alguma falha, a gente consegue consertar. Todas as nossas metas que a gente botou em nós mesmos, nós batemos de nos reunir mais, de discutir algumas ideias, nós batemos. E é isso. Com certeza, a área do conhecimento que nós mais utilizamos neste projeto de ano foi a área de linguagens. Por quê? Porque nós estamos no início do desenvolvimento do jogo e também por ele ser do gênero RPG, que é focado em história e desenvolvimento de personagens. Justamente por causa disso, depois do Estevão, nós decidimos que nosso orientador ou orientadora seria a professora Ana Flávia, já que ela tem um vasto conhecimento de desenvolvimento de história e roteiro. Ao longo desse projeto de ano, nós aprendemos como fazer uma história ou roteiro baseado na jornada do herói. E além disso, neste projeto de ano, nós criamos a habilidade de criar um brainstorm, ou fazer um brainstorm, que é uma chuva de ideias, assim enriquecendo a história. E por fim, o que nosso grupo percebeu que nós precisamos melhorar é a organização em grupo, que é algo essencial para o nosso futuro se quisermos trabalhar em equipe.
Bom, para o futuro do nosso projeto, a gente viu como realmente é difícil, porque realmente nossos tempos desse ano não bateram. A maioria das reuniões, por mais que a gente tenha conseguido se reunir bastante, a da maioria não dava certo, alguns não participavam, e a história do jogo foi muito complicada. Então, provavelmente a gente mude de ideia, mas o grupo continua sendo o mesmo. Mas, tirando isso, eu queria ir para os agradecimentos, agradecer o Estevão, que não está mais na escola, mas sim para a Ana Flávia, que acolheu a gente, e para o Marco e para o Thiago, que estão organizando o nosso projeto.